Olá! Neste vídeo eu vou falar sobre como trabalhar com a melhoria contínua de processos, também conhecida como ciclo de vida BPM. Então, se você ainda não tem uma metodologia definida para este tipo de trabalho, ou se você já tem, mas ela não te agrada 100%, fica ligado nas dicas que eu vou te dar, não sai daí! Bom, antes de entrar efetivamente aqui no assunto de melhoria contínua, eu queria lembrar de uma característica muito marcante do BPM CBOK, que é ele não ser prescritivo. Ou seja, ele não vai dizer a forma como você deve estruturar a sua estratégia de melhoria, o seu ciclo. Porém, ele prega que para atingir um objetivo de melhoria de processos, a melhor forma é sim através de ciclos. Quando eu falo de melhoria contínua, eu estou me referindo a ciclos que vão sendo executados de forma encadeada e sem uma visão de fim. É uma melhoria eterna, né? A gente entende que o processo não deve ser analisado, que uma melhoria vai resolver todos os problemas dele, mas ele deve ser constantemente estudado e melhorado. Então, para cada iteração dessa análise do processo, é como se fosse criado um novo projeto, porque tem início, meio e fim bem definido para cada ciclo. E por isso, provavelmente você vai reconhecer que ele tem vários elementos que vêm lá do gerenciamento de projetos. O ciclo PDCA ele é original da área de estatística de controle de qualidade. Ele é muito vinculado às filosofias Lean e Six Sigma. Se você gosta dessa área de análise de dados, controle de qualidade, eu sugiro que você estude os belts. Eles são 4, é o White, Yellow, Green e Black. E eu já tive o prazer de estudar o White e o Green Belt. O White ele deu uma boa base sobre a melhoria de processo. O Green Belt ele já é mais focado em análise de dados, estatística e controle de qualidade. E o Black Belt ele é referente à estratégia da organização. Fala muito sobre cadeia de valor. Se você ainda não conhece, dá uma olhadinha aqui no outro vídeo. E voltando ao ciclo PDCA, ele é a base para qualquer tipo de ciclo de melhoria, qualquer tipo de ciclo de trabalho. Bom, esse aqui então é o nosso ciclo PDCA. Como vocês podem ver, ele é dividido em 4 fases bem definidas. A primeira fase é Plan, ou planejamento, e é nela onde nós definimos nosso escopo, nosso objetivo daquele ciclo. E além disso, e não menos importante, é nesse momento que nós precisamos verificar se o objetivo da entrega final desse ciclo, se ela está alinhada com a estratégia da organização. Depois nós vamos para a segunda fase, que é a fase do, fase fazer. E nesse momento não tem muito o que falar, ele é executado, nosso planejamento é executado, o que tem de ser implementado é implementado. A terceira fase é a fase check, ou verificar. Essa fase ela é muito interessante. É nela que nós vamos monitorar os indicadores e decidir, definir se aquele ajuste, aquela implementação que nós realizamos foi realmente uma melhoria. Antes de realizar essa medição, essa análise dos indicadores, nós não podemos dizer que fizemos uma melhoria. Nós fizemos uma alteração, uma implementação, mas não sabemos ainda o resultado. Se porventura a análise dos dados mostrar que, infelizmente, não atingimos o objetivo e ainda tivemos um efeito contrário, nós deixamos de ter uma melhoria e acabamos tendo uma pioria. Tá? Então, por isso é muito importante a validação, a análise dos indicadores que foram definidos. Outro ponto muito interessante dessa fase de verificação é que, para que ela seja bem executada, lá na primeira fase, na fase de planejamento, o objetivo tem que ser muito bem definido. E dessa forma, na hora de definir o indicador que vai validar o sucesso da nossa alteração, facilita muito. Então nós conseguimos muito mais facilmente definir qual o indicador que vai ser aí a decisão para o sucesso da alteração. E a última fase é a fase ACT, ou agir. Então depois que nós já desenvolvemos o ciclo, já executamos o ciclo, analisamos os seus resultados, nós concluímos qual foi o resultado, se realmente foi uma melhoria, e passamos a priorizar qual é o próximo ciclo a ser executado. Agora que você já conhece o ciclo PDCA, eu vou te apresentar qual o ciclo de vida BPM que eu adaptei para o meu trabalho. Esse aqui então é o ciclo de vida BPM, que em todo o trabalho que eu faço de melhoria de processo, eu procuro seguir esse cara aqui.
A primeira fase dele é a definição de escopo e objetivo, igualzinho o PDCA. Eu saio daqui já com o objetivo desse ciclo bem definido. Então eu vou para a modelagem do processo ou subprocesso, né? Que na primeira fase já é definido se eu vou fazer uma análise pontual ou se eu vou analisar um processo ponta a ponta. Então aqui eu faço toda a extração de dados, entendo o estado atual e faço a modelagem e o mapeamento do processo. Tendo as informações, eu passo a fazer a análise de negócio e passo a montar as minhas matrizes de oportunidade e problema. Tendo essa documentação, eu começo a definir qual vai ser a solução para esse meu ciclo. Eu passo a criar o meu to be, que é a solução futura para esse cenário. Nesse momento, não necessariamente sequencial, pode até ser feito em paralelo, você passa a definir junto com o seu cliente quais serão os indicadores que você vai monitorar para verificar se a sua implementação, se a sua ação resultou, teve um sucesso para o seu objetivo desse ciclo. A partir daí eu faço a implementação, a execução, e depois eu venho monitorar esses meus indicadores, validar se realmente houve a melhoria que eu esperava. Depois de realizar essa análise, eu passo para a conclusão. Então aqui eu verifico se eu atingi a minha expectativa, se eu atingir, ótimo, posso continuar mais ou menos nessa linha, se eu não atingir, eu passo a investigar o porquê não atingir e passo a priorizar para a próxima definição de escopo qual vai ser a minha próxima tentativa de melhoria, né? Qual vai ser meu próximo planejamento. Concluindo, para que você possa atingir de forma mais eficaz e eficiente a melhoria de processo na sua organização, tente estruturar a sua metodologia baseada em melhoria contínua, para que ela possa trabalhar em ciclos e não seja executado um único projeto e depois a análise do processo seja esquecida. Então, se você ainda não tem o norte, utilize a base PDCA e estruture a sua metodologia. Se você gostaria de aprender mais sobre BPM, não deixe de assistir os outros vídeos do canal. Até mais!